Olá turma, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos estudar a esfera inscrita e circunscrita no octaedro regular. Fique bem atento ao vídeo para que a gente possa ter um bom aprendizado. Tenhamos assim um bom estudo. Vamos agora estudar o caso em que a esfera está inscrita no octaedro e depois vamos estudar quando ela for circunscrita a esse octaedro regular. Vamos partir então para o primeiro caso, em que ela vai estar inscrita no octaedro regular. Vamos salientar ou destacar alguns pontos importantes. A esfera vai tangenciar o octaedro nas faces. E as faces do octaedro são todos triângulos equiláteros, lembre-se disso. Então vamos destacar os pontos aonde a esfera intersecta as faces. Então vamos numerar. Esse aqui vai ser o 1, aqui vamos chamar de 2, 3 e 4. Vamos fazer um plano passar pelos pontos 1, 2, 3, 4. Vamos obter essa figura. 1 passando tangente 2, 3 e 4. Vou nomear os vértices desse quadrilátero assim: A, B, C e D. Cabe destacar o seguinte: apesar dos lados do quadrilátero serem todos iguais, desse quadrilátero ABCD serem todos iguais, e os lados são iguais à altura do triângulo equilátero, apesar de todos os lados serem iguais, esse quadrilátero não é quadrado. Ele é um losango. Tem 4 lados iguais. Fica fácil vocês perceberem que realmente não é quadrado, porque num quadrado as diagonais têm que ter o mesmo comprimento. Se ligarmos D até B, que seria a diagonal desse quadrilátero, nós temos que essa diagonal DB vai ser igual à aresta do octaedro, já que esse quadrilátero aqui é um quadrado. Então DB vale A. E AC, nós já provamos em aulas anteriores que AC é A raiz de 2. Então, como as diagonais são diferentes, esse quadrilátero não é um quadrado. Essa seção que nós fizemos inicialmente nessa figura está melhor representada na figura ao lado. Vamos então nomear para ficar melhor a nossa compreensão. Aqui é A, B, C e D. Veja, AC é A raiz de 2. Como AC é A raiz de 2 e as diagonais de um losango se intersectam nos respectivos pontos médios, esse comprimento AO vai ser metade da altura do octaedro. Vai ser A raiz de 2 sobre 2. O segmento DB, que nós vimos na figura ao lado, é igual à aresta do octaedro, ou seja, vale A. Novamente, porque as diagonais do losango se intersectam nos respectivos pontos médios, logo, DO vale A sobre 2. E, por fim, o segmento AD vai ser a altura do triângulo equilátero. E como o triângulo equilátero tem lado A, então a altura do triângulo equilátero é dado por A raiz de 3 sobre 2, que está aqui destacada ao lado, na figura ao lado. Vamos então, a partir do triângulo AOD, vamos obter a relação
que envolva o raio da esfera inscrita com a aresta A. Mas antes disso, vamos relembrar o seguinte. Se nós tivermos um triângulo retângulo em A, B, C, ele é retângulo em A. Vou traçar aqui a altura dele, chamar de H. Esse aqui serão os catetos M e N. Aqui é a hipotenusa dele, A. Aqui é o cateto Czinho e Bzinho. Existe uma relação entre a altura H, a hipotenusa e os catetos. A relação é a seguinte. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Então, com base nessa fórmula, nós vamos estabelecer a relação entre o raio e a aresta. Vejamos. A hipotenusa nesse triângulo AOT vai ser A raiz de 3 sobre 2. E nós colocamos ela aqui, a hipotenusa. A altura do triângulo equilátero, a altura do triângulo retângulo AOD, ele está representado aqui pela letra R. Colocamos R aqui. Os catetos são A sobre 2 e A raiz de 2 sobre 2. Então, a fórmula que nos dá, relaciona o raio da esfera inscrita com a sua aresta, é essa aqui. Depois a gente pode arrumar essa fórmula de uma maneira mais sintética. Por enquanto, vamos deixar assim. Vamos agora ver quando a esfera estiver circunscrevendo o octaedro. Nesse caso é mais simples. Vejamos. Todos os vértices do octaedro vão interceptar a esfera em um ponto. Eu vou pegar uns vértices em especiais. Vou numerar aqui, 1, 2, 3, 4. Vou fazer que um plano passe pelos segmentos 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 1. Esse plano vai determinar uma seção que está representada aqui ao lado. Vamos numerar para que a gente possa ver para que possamos comparar. Temos aqui vai ser o 2, aqui é o 3, este é o 4 e este aqui é o número 1. Esse quadrilátero 1, 2, 3, 4 é um quadrado. Tá? Isso fica fácil de provar, porque lembram que a altura desse octaedro é A raiz de 2? E que esse ponto 1, 3 também vai ser A raiz de 2. Logo, como as diagonais são iguais, o quadrilátero 1, 2, 3, 4 é um quadrado. O segmento 1, 3, ele é o diâmetro da esfera que circunscreve o octaedro. Então, podemos tirar uma relação mais simples, que é a seguinte. Sabemos que um quadrado, a diagonal, é L raiz de 2. A diagonal é 2R. O lado é A raiz de 2. Então, essa é a fórmula que nos dá a relação entre o octaedro, entre as arestas do octaedro e o raio da esfera. Vejamos agora algumas aplicações dessas fórmulas. A primeira questão diz o seguinte. O volume da esfera circunscrita a um octaedro regular de aresta igual a raiz de 2 é. Então, a pergunta é qual é o volume da esfera. Só que essa esfera circunscreve um octaedro e é um octaedro regular. Vamos, então, já separar
as seguintes informações. Primeiro, os dados. Nos diz que a aresta do octaedro regular é raiz de 2. Vamos deixar aqui esse valor. É necessário que a gente construa um modelo para que a nossa mente possa se apoiar na hora de resolver o problema. Então, vou dar uma sugestão. Vocês vão desenhar primeiro a circunferência e marcar 4 pontos, de tal sorte que eles fiquem diametralmente opostos. Vamos aqui desenhar um quadrilátero e ligar esses pontos. Aqui nós temos o nosso octaedro regular. Um pouco mais de calma, vocês farão um desenho melhor do que esse. Bem, nós tomamos do octaedro regular uma seção. Essa seção será importante, porque ela representará uma relação entre a aresta A e o diâmetro da esfera. Nós sabemos que a altura do octaedro é A raiz de 2. Então, se nós queremos agora descobrir qual deve ser o volume da esfera, precisamos achar o raio dela. E o raio dela vai ser igual ao diâmetro a A raiz de 2. Escrevendo assim, 2R vai ser igual a A raiz de 2. Ok? Vamos lá. Já que a aresta do octaedro é raiz de 2, substituindo na fórmula, no lugar do A, obteremos que o raio vale 1. Então, daqui temos que o raio vale 1. Vamos escrever isso aqui de uma forma um pouco mais organizada. Vejamos o seguinte. Nós descobrimos já que o raio vale 1, o raio da esfera, usando as mesmas relações anteriormente que nós fizemos. E como ele quer o volume da esfera, basta tomarmos a fórmula que o volume é 4/3 de Pierre ao cubo. Então, o volume da esfera é 4/3 de π. Ok? Vamos agora para uma próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: calcule o raio da esfera inscrita no octaedro regular de área total igual a 40 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, o que foi dado? Inicialmente, dados. Os dados foram o seguinte: nos deu a área do octaedro regular, que é 40 raiz de 3 centímetros quadrados. Como o octaedro ele é composto por 8 faces e faces triangulares, a área do octaedro vai ser 8 vezes L ao quadrado, ou A quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos igualar as duas equações. Ao igualarmos as duas equações, teremos assim: 8L ao quadrado é igual, ou raiz de 3 sobre 4 é igual a 40 raiz de 3. Simplificando raiz de 3 com raiz de 3 e dividindo 8 por 4 temos 2, saberemos que L vale então 2 raiz de 5. Este é o lado. Ok? É o lado do octaedro. Mas lembram da relação da figura que nos dá o octaedro? Vamos ver. Temos aqui um círculo que nós vamos ligar dessa forma. Esse comprimento aqui é A dividido por 2. Esse daqui vai ser
A raiz de 2 sobre 2. Essa distância aqui vale R. Então, temos que usar aquela relação. AH é igual a BC. Lembram dela? Muito bem. Então, vamos escrever isso aqui de uma forma mais organizada. Vejamos. Então, reescrevendo o que foi feito, a hipotenusa A é igual a A raiz de 3 sobre 2. A altura H vale R. E os catetos são A raiz de 2 sobre 2, que é esse cateto dessa figura, e o outro cateto é A sobre 2, que escrevemos aqui. Logo, vamos determinar o raio, que vai ser A raiz de 6 sobre 6. Continuando, então, temos o seguinte. A área do octaedro é 8 vezes a área do triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ficando 40 raiz de 3. Foi dado um problema. Logo, A vai ser 2 raiz de 5, como achamos anteriormente. Substituindo no lugar de A o raiz de 2 sobre 5, então fazendo essa substituição aqui, vamos colocar A lá no lugar do Iazinho. E vamos ter que o raio vai ser raiz de 30 sobre 3 centímetros. Esse é o raio da esfera que está inscrita ao octaedro. Vamos fazer mais uma questão. A última. Ela diz o seguinte: prove que num tetraedro regular de altura H, a soma das distâncias de um ponto interior P a cada uma das 4 faces é igual a H. Vejamos. Vamos tomar, então, o octaedro regular, o tetraedro regular, em que nós temos um ponto P qualquer dele. Ele quer que nós provemos que a distância de P até a face BCD, somada com a distância de P até a face ABC, somada com a distância de P até a face BDA e depois somada com a distância de P até a face DCB, que essa soma vai ser igual à altura do tetraedro regular. Vejamos o seguinte. A distância, que eu vou chamar de D4, que é a distância de P até o plano da base BCD, nós podemos determinar o volume dessa pirâmide multiplicando a área da base, que é um triângulo equilátero, vamos chamar de S, pela altura D4. Depois nós vamos pegar e determinar o volume da outra pirâmide, que, por exemplo, é formada por A, D, C e P. Essa distância aqui eu vou chamar de D3. Então, o volume dessa pirâmide ADCP vai ser a área da base vezes D3. Então, podemos fazer analogamente para todas as outras faces. E depois nós queremos saber o que vai ser a soma D3, D4, D2 e D1. Vejam a seguir como vai ficar o desenrolar dessa questão. Vai ficar assim. O volume do tetraedro ABCD é igual à soma dos volumes daqueles tetraedros que nós falamos, né? PABC, PABD, PACD e PBCD. Sendo S a área de uma face, como as faces do tetraedro regular são todas iguais,
podemos escrever assim. O volume total do tetraedro é igual à soma daqueles volumes dos tetraedros que foram decompostos o tetraedro principal. Então, escrevemos que 1/3 da área da base vezes D1, mais 1/3 da área da base vezes D2, e assim até D4. Colocando 1/3 de S em evidência, nós vamos poder simplificar 1/3 de S. Ao simplificarmos 1/3 de S, 1/3 de S em todos eles, vai ficar D1, D2, D3, D4 é igual a H, como nós queríamos demonstrar. É uma questão bastante interessante e é fácil de a gente entender. Mas exige um pouquinho de mais experiência do aluno na parte algébrica. Então, com isso, concluímos o estudo da esfera inscrita no octaedro e circunscrita a ele. Nos encontramos, então, na próxima aula.